Bom dia. Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento às reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, mas como é de praxe, a gente vai começar com uma oração, sempre pedindo a inspiração, a iluminação das equipes protetoras, as equipes espirituais bondosas, amigas, que sempre estão a nos acompanhar para que possamos desenvolver o trabalho na seara de nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho pelo qual Ele começou. Então, seja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai abordar o capítulo 28, tá? Os itens 53, 54, 55, 56. E hoje, esse capítulo 28, ele aborda as coletâneas de preces espíritas. E hoje nós vamos abordar a prece que tem como título Por uma criança que acaba de nascer. Então, ao passo que a gente vai abordar essa prece, né, relacionada às crianças que acabam de nascer, de certa forma a gente acaba também tendo reflexões acerca da paternidade e da maternidade, né, as funções que competem aos pais, né, mães e pais. E que isso tudo tem uma causa, né? Isso tudo tem uma finalidade, que é, no caso, ajudar no amadurecimento, né? Na transformação moral desse espírito que está por vir, caso ele necessite. Porque a gente sabe que existem casos de espíritos que estão reencarnando aqui na Terra, mas que estão encarnando no sentido no sentido missionário, tá? No sentido de ajudar já ao orbe terreno, né? Então, nesse caso, esses espíritos, na realidade, eles vão ajudar os pais, e não, no frigir dos ovos, vamos assim dizer, e não os pais ajudar, propriamente dito, o filho que está nascendo. Enfim, essa parte do Evangelho meio que já me fez lembrar, quando eu percebi que eu iria falar sobre essa parte do Evangelho, me fez lembrar quase que imediatamente um trecho, né, de Khalil Gibran, que fala acerca dos filhos, né? É um trecho muito bonito. O que é que ele diz, Khalil Gibran? Vossos filhos não são vossos filhos, né? São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Esse negócio da gente dizer, da questão de ter a posse, né? Meu filho, é minha filha. E na realidade não é, né? Khalil Gibran, ele retrata muito bem isso. São os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo, da necessidade de que há desses espíritos reencarnarem, né, e passar pelas suas provas e expiações, ou então por suas missões. E aí Khalil Gibran ainda fala assim, vem através de vós, mas não são de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Então é um trecho assim belíssimo que Khalil Gibran
aborda, né, a respeito dos filhos. De que tem muitos pais, muitas mães que, infelizmente, eles têm a tendência de simplesmente se intrometer na vida dos filhos, de querer decidir pelos filhos, porque acham que eles não estão aptos, né, para tal decisão. Claro que quando eu falo isso, já falando de filhos que já estão numa certa idade, que tem já essa liberdade, já tem essa autonomia. Não estou falando de filhos, por exemplo, bebês, né, que são ainda crianças, que ainda precisam de uma orientação. Só que até essa orientação, é muito importante falar isso, até essa orientação nos dias de hoje já está sendo alterada, né? Estudos há de que os pais, eles deveriam, né? Eles deveriam sempre tentar ter um olhar mais específico no sentido de dar autonomia às suas crianças, só que uma autonomia compatível com as limitações dessa criança. Eu já estava pesquisando sobre isso. Hoje em dia, até o fato de você se preocupar com a alimentação da criança, né, é totalmente diferente da preocupação que os nossos pais tinham, né, quando nós éramos crianças. O que é que a gente sabe? O que é comum a gente ver nos dias ainda hoje, que ainda tá muito retratado ao passado, porque nós passamos por essa experiência e acabamos reproduzindo com os nossos filhos. Quando começa a questão da introdução alimentar das crianças, os pais eles têm a tendência de querer pegar a colher e colocar na boca da criança a comida, né? E isso é normal, isso é muito normal, porque principalmente a mãe que tem mais esse apego, né, essa aproximação com o filho, quer ter a certeza de que a criança está se alimentando bem. E aí acaba se submetendo a criança a esse tipo de prática de não autonomia, né? De ter que pegar a colher, ficar preocupada, de ter que ficar medindo a quantidade que na cabeça dela é a correta para aquela criança comer. E hoje em dia, muitos estudos há a respeito da autonomia da criança, né? Da autonomia do brincar livre, né? Da criança escolher como e com o que vai brincar, né? A partir já da idade infantil, ela já vai ter essa autonomia de saber, claro que com suas limitações, de saber o que é que ela quer, o que é que ela deseja. Porque a gente sabe que existem ainda muitas pessoas, muitos adultos que são extremamente inseguros, que não sabem o que quer. A questão da alimentação também eu estava lendo muito. Gente, eu tô lendo isso por conta da situação, né, atual. Da alimentação, que é necessário a gente ter essa abordagem de dar também a autonomia da criança, de sentir os alimentos, de pegar os alimentos com a mão. Enfim, eu estou falando tudo isso porque nós temos ainda, arraigados ainda dentro de nós, essa necessidade de querer controlar os nossos filhos. De controlar o que ele vai vestir, o que ele vai comer, para onde é que ele vai sair, com quem ele vai namorar, com quem que ele vai casar. Sendo que isso não é algo delegado aos pais. Ali é um espírito, é uma centelha divina, é uma individualidade. É um crime que os pais tentam, né, fazem ou tentam fazer com seus filhos, de querer controlar a vida deles, né? A gente sabe que é difícil porque a gente tem uma coisa que é chamada de apego, que é totalmente diferente de amor. Apego é quando você quer aquela coisa pra si. E amor não. Amor, se aquela pessoa está com você, ótimo. Se ela não está, ótimo também. Porque a única coisa que você quer é que ela seja feliz. Então, fazendo todo esse preâmbulo, né, a gente vai ler agora nas entrelinhas
as preces por uma criança que acaba de nascer. Olha o que é que os espíritos falam no prefácio. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhes permita retomar uma experiência que deve lhes fornecer um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja cumprida uma missão útil à humanidade. Então, aquele espírito está vindo aqui com uma finalidade. No caso aqui no planeta Terra, no orbe terreno, a gente sabe que a maioria dos casos é por provas e expiações. A maioria. Claro que a gente tem aqueles casos que também são missões. Mas pelo fato do nosso planeta ainda estar passando, né, está entrando na fase de regeneração, então a gente consegue presumir que a quantidade de espíritos reencarnantes que estão vindo aqui para a Terra é ainda para se submeter a provas e expiações. E a gente sabe que a expiação ela ocorre quando um espírito, né, ele tem essa necessidade de reaver algo que ele fez de errado. Aquela velha história que eu gosto muito de retratar. Nós temos aqui um trem que está indo na sua linha e que por algum motivo ele sai da linha, ou seja, ele sai dos seus trilhos. Ou seja, houve um erro. E a expiação é justamente esse ato de pegar esse trem e recolocar nos trilhos para que ele possa seguir o seu percurso. Então, expiar é você tentar reaver aquilo que você fez de errado em uma outra existência. Provar, uma prova, você estudou tanto, você se qualificou tanto que você precisa provar os seus conhecimentos, né? Que você adquiriu em um determinado período. Ambos, expiação e provações, são qualidades de espíritos que ainda precisam passar por situações para que ocorra o seu amadurecimento espiritual. São sinônimos ainda de espíritos, vamos assim dizer, que não estão numa escala evolutiva tão alta, né? Se tem necessidade de reparo, se tem necessidade de provar, é porque ainda não atingiu, né, esse grau de evolução. Porque aquilo que é perfeito, vamos assim dizer, uma perfeição relativa, não precisa espiar e não precisa provar nada a ninguém, certo? Seu adiantamento e sua felicidade futura serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar seus primeiros passos e de os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus. É tão interessante essa parte quando ele diz assim que responderão diante de Deus, que às vezes a gente tem a falsa ideia, né, eu vou responder a Deus. Então, quando eu desencarnar, eu vou ficar diante de Deus, de uma figura, né, que a gente geralmente cria na nossa mente, e aí eu vou conversar com Deus e Ele vai me dizer se eu fiz errado ou não. Não, não é assim, tá? Deus é uma energia suprema, é a causa primeira de todas as coisas, como o livro dos Espíritos fala. E Deus, quando nos criou, Ele colocou uma centelha divina dentro da gente. E essa centelha divina está na nossa consciência. Existe até uma historinha que lá em cima, né, na espiritualidade, Deus estava se perguntando, como se estivesse dizendo que estava cansado, né, de tanta gente procurando por Ele e tudo mais. Só que a gente sabe que essa é uma historinha, né? Deus não tem os mesmos sentimentos que nós, ainda humanos, né? E aí existiam vários anjos lá dando uma solução de onde é que ele poderia se esconder, né?
E aí, anjo A, B, C, D deram lá as soluções de onde é que ele poderia se esconder. E aí ele não gostou, né? Por algum motivo ele não gostou. Sendo que tinha como se fosse um faxineiro, né? Varrendo o chão ali da casa de Deus. E estava escutando aquela história. E aí ele falou com Deus. E Deus prontamente escutou, claro, que Deus não faz distinção de ninguém. E ele falou, olhe, Senhor, eu tive a ideia. Eu acho que o Senhor deveria se esconder dentro da consciência dos homens, né? E aí Deus gostou da história, né? Da ideia. Porque a nossa consciência, às vezes, muitas das vezes, a gente tem a tendência de se esconder, né? De não querer assumir o que nós somos, né? A questão da fuga. E quando ele fala aqui da questão que responderão diante de Deus, né? Os pais, eles vão responder não diante da figura, né, que a gente tem na nossa cabeça de Deus, mas diante da nossa própria consciência. O que foi que você fez como pai, como mãe, para ajudar no crescimento moral, espiritual, material do seu filho? Será que você não passou muito a mãozinha na cabeça dele, né? É aquela velha história também que a gente sabe de uma borboleta, de uma lagartinha que estava no casulo, e uma pessoa foi lá ver e viu que ela estava passando por aquele processo de transformação, de sair de dentro do casulo e se transformar numa linda borboleta. E aí a pessoa que viu pensou que ela estava sofrendo. Foi lá e tentou e ajudou, entre aspas, a borboleta a sair do casulo. E aí percebeu que a borboleta estava com algum tipo de deficiência física. Mal ela sabia que aquele desbaste, aquela situação, aquela luta de se desvencilhar daquele casulo, era justamente aquela situação que iria proporcionar um amadurecimento corporal, físico daquela lagarta, para que ela pudesse se transformar em uma borboleta linda. Então, às vezes, a gente quer ajudar os nossos filhos, só que a gente acaba atrapalhando. A gente acaba não permitindo que eles passem pelas experiências que eles têm que passar, para que elas passem. E às vezes esse fato de querer ajudar, de querer passar a mão na cabeça, de querer fazer com que ele não sofra, de não dizer um não, né? 2 nãos, 3 nãos, enfim, a quantidade de nãos necessário para que aquele espírito possa perceber que a vida não é só como ele deseja, né? Não é só como ele deseja. Que ele não está no centro do mundo, que ele não está no centro do universo, né? Então, pela maneira com que terão cumprido o seu mandato, pela maneira com que os pais terão cumprido o seu mandato. E é interessante falar que não é punição. Não é punição de Deus quando, por exemplo, você desencarnar, um pai ou uma mãe quando desencarnar, eles vão ser punidos porque não tratou bem um filho de Deus, né? Os seus filhos. Não é por isso, né? Como eu acabei de falar, é uma consciência. Você tem a consciência, você tem a sua centelha divina dentro de você, que será capaz de, vamos assim dizer, avaliar a situação. O que é que eu estou querendo dizer? Muitas vezes, pelo fato de você querer ajudar tanto, né, ao seu filho e acabar atrapalhando, você vê que aquele espírito, ele acabou desandando, né, indo por um caminho que não foi legal.
E às vezes existem pais que realmente fizeram de tudo para que aquele filho desse bem, deu todas as oportunidades possíveis, disse a quantidade de nãos necessários, fez tudo o que estava ao alcance dele. Sempre sabendo que a gente sabe que não existe uma receita bonitinha, né, para a educação dos filhos. Mas vamos imaginar que esse pai, se a gente for colocar, vamos assim dizer, em votação, a maioria vai dizer, não, esse pai e essa mãe fizeram de tudo o que foi necessário para educar esse filho. E infelizmente esse filho acaba enveredando por um lado que não é muito agradável. E aí questiona a sua consciência. E aí, mesmo questionando a sua consciência, vai conseguir perceber que realmente fez tudo que foi possível, que estava ao seu alcance. Só que o amor é tão grande, que aquele pai e aquela mãe não são capazes de largar aquele filho. Porque eles se veem no compromisso espiritual, moral, para com aquele espírito. Então, por amor, ainda ficam na cola, vamos assim dizer, daquele espírito, para ajudar ao seu desenvolvimento moral e espiritual. Então, percebam como é diferente, né? Os pais, eles querem ainda permanecer ao lado, até tentar ajudar aquele espírito a avançar. Porque simplesmente não haverá alegria de um pai e de uma mãe estar, vamos assim dizer, no céu, sabendo que o seu filho está, entre aspas, no inferno, que a gente sabe que isso tudo é criação da nossa mente. Céu e inferno. É um estado de espírito. Então não vai. Às vezes a gente viaja para um lugar e a gente quer a companhia daquela pessoa do nosso lado para que a nossa viagem seja mais agradável. Né? Então, com os filhos não é diferente. Não é eu avançar e deixar aquela pessoa que eu amo para trás. Não, eu quero que ela venha junto comigo. Né? A maioria dos pais erram tentando acertar, por limites próprios que trazem em seu íntimo. Exatamente. E o fato de você tentar conduzir um espírito, que no caso é seu filho, faz também que você evolua como pessoa. Porque você acaba passando por um processo de reflexão. Né? Sempre dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Porque nasce um filho ali, e aí, pela tentativa de sempre querer acertar, de sempre querer fazer o melhor, como não somos ainda seres perfectíveis, nós vamos errar. Vamos errar. É a certeza que nós temos, porque não somos perfeitos. Porém, sempre na tentativa de acertar, né? Aí, deixa eu ver aqui. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais é violada impunemente. A questão da gratidão, né? Existe, inclusive, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que fala sobre a gratidão dos filhos para com os pais. E é interessante, uma vez eu estava assisti uma palestra do Rossando Cligem, e é bem interessante o que ele falou. Que os pais, eles têm a péssima mania, os pais de hoje, né? Têm a péssima mania de dizer: eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Sendo que, às vezes, aquilo que você não teve é que foi o necessário para você ser a pessoa que você é hoje. Muitos pais acabam se envolvendo tanto com a sua cria, né? E tentam dar tudo para o filho.
porque alegam que quando foi na sua época, na sua infância, você não teve tudo. Então, caem no erro de dizer que vão dar tudo para o filho, tudo aquilo que não teve. E aí tá dessa pessoa se analisar como pessoa, né? Se acha que teve, que é uma pessoa de bem, né? Que é uma pessoa trabalhadora. E que exatamente aquilo que ela não teve pode ter ajudado diretamente no seu perfil, né? Como ser humano. Seu lado moral, espiritual, profissional. Então, essa situação, né, que a gente está colocando é só para a gente tentar refletir que o fato da gente receber um espírito às nossas mãos é uma tarefa muito delicada, muito árdua, muito amorosa, lógico, não deixa de ter o amor. Mas é como na própria prece que a gente vê aqui nesse tópico, que nós devemos orar para Deus, pedir a Deus para que Ele nos ajude nesse momento em que nós iremos receber um Espírito nas nossas mãos, para que a gente possa ter a sabedoria, a inteligência possível, né, a paciência de conduzir esses seres, né, esse espírito nessas lides terrenas, né, para tentar criar, né, para tentar educar um ser forte, um ser autônomo, um ser seguro, né, para conseguir passar pelos reveses da vida. A falta é constitutiva, limites são estruturantes. Tentar dar tudo para os filhos é uma dinâmica muito prejudicial para a formação da personalidade da criança. Porque a criança vai pensar que tem tudo, que pode tudo, né? E cresce, né, com esse pensamento muito limitante, né? Não é nem questão de ser certo ou errado, é questão de limitação mesmo. Então, nosso tempo já acabou. Eu espero que a gente possa ter refletido de forma saudável, né, nesse tópico, né, das preces coletâneas por uma criança que acaba de nascer, que nós possamos, nós pais, mães que temos essa oportunidade de conduzir a vida de um espírito, que nós possamos pedir sempre a divindade para que possa nos ajudar, né, a ajudar a guiar esses espíritos, a ajudar a detectar as faltas, né, os pontos negativos desse espírito, e a partir dessa detecção trabalhar esse espírito nesses pontos que a gente conseguiu detectar como pontos negativos, né? Então, que a gente possa sempre ter essa ajuda da espiritualidade maior. E vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de que temos hoje para refletir acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, estudar o Teu Evangelho, mas não simplesmente para ficar no estudo, e sim para que possamos ter condições de praticá-lo no nosso dia a dia. E assim nos tornarmos pessoas melhores moralmente. Que a Tua paz e o Teu amor estejam conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Um bom dia, uma boa quarta-feira, um bom final ou resto de semana para todos vocês. E até a próxima.